é que tira, né, aquele gostinho da autenticidade, tá? Então, eu também vou colocar aqui para vocês no chat um documento Word que foi da primeira aula, onde a gente esquenta, né, essa parte do branding para pensar juntos ali quais são os valores, né, a missão, a visão e também se a sua marca fosse uma pessoa, qual é a personalidade dela, quais são as características, e a gente também viu slogan, essas coisas, para passar para um exercício, né, em inteligência artificial, que é você criar o avatar da sua marca, porque muitas marcas elas são pautadas na personalidade de quem criou a marca, né? Então, a gente tem que começar também, de alguma maneira, se a gente quer crescer, a dar uma cara, né, uma personalidade assim para nossa marca. E esse exercício também ajuda a ancorar, né? Você imaginar a sua marca crescendo, tendo, imagina, alguém do comercial, alguém da secretaria, enfim, outros profissionais envolvidos, né? A coisa crescendo. Então é interessante. E aí a gente usou o Bing, né? Images para poder criar um avatar, que já é a inteligência artificial com imagens a partir, né, de palavras, tá? Então, esse foi o resuminho. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode rever algum passo desse, né? Mas antes de eu partir aqui para o exercício 2 e para a gente entrar na, na inteligência artificial do Canva, que ele tem o Estúdio Mágico e ele é todo preparado para você não errar, né? E preparar o seu branding. Eu vou pedir para a Ana falar um pouquinho como é que a gente chega num posicionamento, né? E qual é a importância disso. Então, assim. Posicionamento. Muitas vezes a gente acha que tem que inventar alguma coisa, né? Igual, sei lá, Steve Jobs inventou o iPhone. Não necessariamente, mas você pode se posicionar na vida e pode se posicionar no seu trabalho, e essas características vão ficar emprestadas ali para sua marca, né? Então, por exemplo, a sua marca é inovadora, faz as coisas de uma maneira diferente, do que você entrega. Ela se posiciona como caro ou ela se posiciona como barato, né? Porque se a gente pensar numa marca caro, a gente tem a Chanel. Se a gente imaginar uma Chanel, se ela fosse uma pessoa, né? Ela estaria, sei lá, com um terninho, um colar de pérolas, super bem penteada, gosta de restaurantes finos, né? Então a gente imagina a Chanel criando ali uma personalidade. Agora, se a gente pensar numa marca barata, a gente pode pensar na Shopee. Então, apesar dela faturar milhões, ela não tem interesse em ser lembrada, né, pelo público como uma marca cara. Então, assim, muitas vezes a gente sofre porque a gente precisa aumentar o nosso ticket, né? A gente precisa aumentar o nosso ticket e a gente fala, então agora eu vou para o mercado de luxo. Então, eu vou comprar um terninho, eu vou gravar vídeos só num cenário assim muito bonito, de luxo, eu vou alugar, ou vou fazer uma reforma na minha casa, e a gente começa a tentar se conectar com pessoas que querem pagar caro, mais caro, né? Pelo que a gente oferece. Mas a pessoa do mercado de luxo e que vai pagar mais caro, em geral, você tem tudo que é tipo de rico. Você tem um rico sofisticado, elegante, ou você tem o rico que é mais do povão, tem dinheiro, né? Mas não necessariamente ele vai. Vocês imaginam, sei lá, Zeca Pagodinho, não sei, consumindo, não sei, sei lá, usando um iPhone, talvez até use, né? Não sei o carro que ele tem.
mas ele tem muito dinheiro, só que ele gosta de estar entre amigos, continua tomando a cerveja Brahma onde ele vai, tudo bem que ele até ganha por isso, mas ter dinheiro não significa que a pessoa seja sofisticada. Então as marcas sofrem tentando se enquadrar um personagem para vender mais caro e no fundo perde um pouco a sua essência. Então assim, a gente pode ser inovador, caro, barato, ágil, pode ter um posicionamento de entregar o que promete, pode ser diferente. A gente pode pensar assim, por exemplo, aqui em casa, com os meus amigos, minha família. Se alguém pensa em marketing, pensa em mim. Eu sou a primeira pessoa que eles lembram na minha família, né? O ideal é a gente ultrapassar essa bolha e ser a primeira pessoa que eles vão pensar quando o assunto for o assunto que a gente trabalha, né? Em inglês também, todo mundo me procura, sem eu precisar fazer muita propaganda, né? E é tentar ser a primeira na cabeça das pessoas, porque as pessoas lembram dos primeiros. Então, assim, quem foi o primeiro cara a pisar na Lua? Né? Foi o Armstrong. Quem foi a segunda pessoa? Ninguém sabe. Agora a gente pode se posicionar como segundo. Teve um case de marketing muito interessante que o SBT se posicionou como a segunda melhor TV. E com isso eles cresceram muito, porque eles pararam de disputar lugar com a Globo. Eles entenderam que a Globo era melhor. O Silvio Santos era tão cara de pau, né? Não é à toa que ele foi o comunicador, né, que foi, enfim. Ele agora está doente, mas ele falava: olha, quando acabar a novela lá do não sei o quê, vem para cá, que vai ter o programa tal. E ele ria falando isso, porque era algo inovador, mas aquilo tinha uma técnica. Então, primeiro você assiste a programação oficial da Globo. E depois você vem para cá para o SBT, que tem a segunda melhor coisa, né, para você assistir. Então, esse é um resuminho, né, para introduzir a Ana aqui, que traz para a gente a questão da força, identidade. É muito subjetivo o posicionamento, né? A gente lida com o imaginário das pessoas e propósito. Então, Ana, antes da gente ir para a parte técnica, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do posicionamento, né, e como que a gente pode ajudar também na mentoria. Bom dia, primeiramente. Pode acontecer de Lucas Miguel aparecer aqui, mas faz parte do empreender materno. Esse horário é o horário que ele acorda, né? Ele vai para a escola tarde, né? Não, ele vai daqui a pouco, 10 horas. O Zé também, né, da Lívia. É, Depois pode ver um 10. horário melhor para todo mundo. Bom dia a todo mundo. Assim, é uma alegria estar podendo assim, colaborar, porque eu acho que o feminino ele é muito abundante, né? Então, a gente estar no meio de mulheres que empreendem é mais abundante ainda, porque eu acredito muito nessa força da mulher transformar através do trabalho, porque nós somos, por natureza, muito abundantes. Você vê, cada uma já está aqui nesse momento, mas eu tenho certeza que tem os filhos ou não, tem a casa para administrar e a gente consegue dar conta disso tudo. Antes da gente falar sobre posicionamento, eu quero fazer algumas provocações que são muito importantes. Porque, às vezes, a gente já pensa no nosso posicionamento de marca sem considerar o nosso posicionamento de vida, o momento que nós estamos. Então, eu quero fazer um convite antes de fazer um resumo das minhas percepções e vivências e que levam, né, a eu entender o que seja posicionamento, o que faz sentido para mim. Eu tenho algumas provocações para a gente aqui. Então, o primeiro convite é para que eu sempre convido as pessoas a fazerem isso, é se colocarem numa posição de dignidade em relação à vida. Deixa eu só primeiro acertar para onde eu estou olhando aqui. Está todo mundo me vendo e ouvindo bem? Sim, sim, até te Tá? coloquei no destaque. Aham. Ótimo. É, então, é uma posição em que a gente treina a resiliência no nosso corpo.
Porque a gente que empreende, são muitos obstáculos e desafios, principalmente empreender no Brasil e ser mulher empreendedora no Brasil. Quando a gente treina no nosso corpo o estado de resiliência, e óbvio que isso aliado a um propósito, nós temos o combustível certo para que a gente possa seguir adiante, frente aos obstáculos, aos desafios, aos momentos de alta pressão em que a gente tem que redirecionar a rota, porque isso sim vai acontecer a todo tempo, todo momento. Quando a gente se coloca sentado, de preferência sentado, ou pode ser também em pé, mas eu acredito que todos estejam sentadas aqui, e a gente deixa a nossa coluna ereta, com as pernas fazendo 90 graus com o solo, e a gente tem condições, cada uma dentro do seu momento biológico, né, do seu estado de conforto, se colocar nessa posição de dignidade, que é olhar para frente com a coluna ereta e respirar, simplesmente respirar e olhar para o horizonte. Tendo cuidado se o queixo não vai cair, ou se vai ficar com o nariz muito em pé, né? Se colocar mesmo, como se você virasse um ponto no horizonte e olhasse e simplesmente, por alguns instantes, olhar para frente, para a vida. Experimentem fazer isso. Uma respiração. Essa respiração ela pode ser livre, você não precisa ter expectativa nenhuma ou esperar que nada aconteça. Simplesmente olhar para a vida com abertura, sabendo que é o que é. A gente não espera que a vida facilite para a gente e muito menos se apega a todos os prazeres que ela também traz. Simplesmente olha para a vida assim como ela é, sem querer controlar, é um treino de não esperar que nada, absolutamente nada, possa ser controlado. Quando a gente faz esse exercício, quem quiser voltar para a posição descontraída, fique à vontade, a gente já traz uma intenção para o momento presente, que é onde a gente precisa estar, a gente precisa treinar. Existem pessoas que elas são mais predispostas a direcionarem a atenção para o momento presente, outras menos, outras precisam de mais treino, para que uma seja melhor que a outra, né? Mas existe uma predisposição e tudo isso pode ser treinado, igual a academia, é uma musculatura que a gente treina. Por que eu estou convidando vocês a trazerem a atenção para o momento presente e colocarem intenção? Porque isso tem tudo a ver com propósito e posicionamento. Quantas vezes a gente ficou batendo cabeça em escolhas e está tudo bem, faz parte, mas poderia ser menos desgastante se a atenção tivesse uma intenção, né? E não no piloto automático. E essa reflexão toda, e esse exercício, que é um exercício simples de abertura de atenção plena, que é uma abordagem chamada mindfulness, para quem ainda não teve contato, ela muda o rumo das coisas. E eu e a Marcele, a gente trouxe para o conceito do nosso negócio exatamente isso, o empreendedorismo, que é uma maneira diferente de empreender, porque ela traz justamente essa cereja do bolo, né? Da gente ter a intenção, a autenticidade, o máximo de atenção direcionada para o momento presente, principalmente na arte de empreender. Principalmente porque somos mulheres. A gente precisa hoje mais do que qualquer. A gente precisa hoje mais do que qualquer outra coisa. E a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, principalmente se for uma mulher criativa. E
O convite é para que vocês, nesse momento, tragam também uma intenção para reflexão antes da gente tocar no tema do posicionamento. E tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, na verdade são algumas, mas são simples e rápidas. A gente se provocar antes de pensar, cara, qual o posicionamento que eu quero? A gente trabalha muito isso nos empreendedorismo. A gente entender o que faz sentido para a nossa vida. Porque de nada adianta criar uma super marca, aquele branding que você olha, esse branding tá, nossa, tá redondinho isso, né? E tá impecável, perfeito, mas não representa a pessoa. Então, isso não transborda autenticidade e esgota. Porque há muito esforço quando a gente não é autêntico, quando a gente não se sente realizada e quando a gente faz mais coisas desprazerosas do que prazerosas. A gente, a todo momento, busca, né, dopamina. Então, se a gente puder estimular a nossa dopamina natural e fazendo escolhas que tenham conexão com a nossa alma, isso se torna mais leve, a chance da gente ter resultado é muito maior. E colocar dinheiro no bolso, idem. Porque a gente para de ficar tirando para tudo que é lado e começa a fazer escolhas que têm muito mais sentido com a nossa alma. Claro que vai acontecer da gente ter que fazer, empreender algo como uma dessas escolhas que não dão tanta satisfação, né? Que não dá tanta satisfação, mas que a gente também precisa, muitas vezes por uma questão financeira, para ter fôlego, às vezes para investir no nosso sonho maior, e está tudo bem, ok? Então, a pergunta que quem tiver papel e caneta aí na mão, é interessante fazer o seguinte, antes de chegar em posicionamento, propósito, o que me energiza e o que eu amo fazer? O que eu amo, se você não quiser colocar o fazer, coloca o que me energiza e o que eu amo. Se a gente já amanhecer com essa intenção, e se a gente fizesse, eu não sei, de repente tem alguém que já faz assim, mas se a gente faz a nossa agenda com ênfase nessas respostas, com certeza a gente vive melhor, mais leve, reduz estresse, coloca mais grana no bolso quando empreende. Tem mais chance de ter insights, de fazer escolhas que tenham a ver com a nossa alma, ok? Então, aí, o que me energiza? Eu vou contar mentalmente aqui para não atrapalhar vocês, até 10 segundinhos. Depois vocês podem repetir esse exercício. O que eu amo fazer e o que me energiza. Ok? É, essa segunda pergunta, esse segundo exercício, eu vou dar 20 segundos, ok? Porque é muito mais reflexivo e óbvio que são exercícios que vocês podem repetir no momento em que vocês reservem para ficarem com vocês, trazerem abertura para o momento, fazerem uma respiração profunda e depois responderem novamente, ok? Então, se eu me observo de cima, o que eu me vejo fazendo? O que eu me vejo atingindo nesse momento da minha vida pessoal e profissional? Ok? E o terceiro exercício, o terceiro convite, como eu gostaria de ser lembrada ou falada, né? Como eu gostaria de ser lembrada pelas pessoas que eu amo,
e pelas pessoas que tiveram contato com o meu servir, com a minha trajetória profissional, como eu gostaria de ser lembrada. Mais uns minutinhos, uns segundinhos. Ok? Esse exercício ele é extenso, a gente faz na mentoria, mas são 3 convites iniciais que a gente precisa sempre fazer antes de montar o posicionamento. Porque esse posicionamento de marca, ele só deve, o ideal que aconteça, quando a gente tem o nosso posicionamento de vida. Porque senão, no primeiro obstáculo, o que acontece? A gente desiste. E quando a gente fala de posicionamento, a gente precisa considerar quem está por trás desse posicionamento. Porque senão vários resultados desagradáveis podem acontecer se a gente não começar a pensar, né, por esse caminho mais reflexivo. Pode acontecer de você montar um super posicionamento, criar lá a branding super redonda, perfeita, e você começar a vender e se esgotar. E se empolgar, né? As pessoas criativas, as multipotenciais se empolgam muito. Pode acontecer também de você dar gás em tudo isso e encontrar uma outra frente que também te dê muito gás. E você começa a tirar a energia dessa frente e depois se frustrar porque, de repente, aquela frente deu errado. Pode acontecer de você montar um posicionamento sem esse autoconhecimento e chegar no meio do caminho e você não ter combustível, porque não te representa. Vem um primeiro hater ou um cliente insatisfeito com a compra, isso te detona, porque você não bancou, você está abaixo, né, do seu propósito. E a gente tem que ter essa visão de cima, né? Tem que ser por algo muito maior. E no posicionamento, a gente tem que prever tudo isso. Não é como normalmente as pessoas falam, montar o posicionamento, né? Seguir aquelas perguntas básicas. É muito mais profundo, é muito mais complexo. E é importante, quando a gente traz esses elementos, a gente coloca esses elementos na mesa para estabelecer um posicionamento, a gente tratar isso com muita seriedade e muita responsabilidade. Porque hoje em dia não existe mais essa diferenciação, né, do trabalho e casa, está tudo misturado, principalmente porque a gente usa o celular o tempo todo. E tudo se mistura. Você está ali com seu filho, de repente, se você não tiver cuidado, entra uma mensagem de trabalho, você vai lá e responde. E tudo isso, todos esses elementos, eles entram quando a gente considera posicionamento. Eu quero um posicionamento em que eu estou full time nas redes sociais. Tem gente que quer. Eu, por exemplo, escolhi para o meu posicionamento não estar. Tem época que, dependendo da minha estratégia, dependendo do que eu vá fazer, eu ficarei mais em imersão em redes sociais. Mas isso faz parte da minha estratégia. Não do meu posicionamento de vida, não do posicionamento de marca. Se eu trabalho com empreendedorismo e o Ana Paula Santos trabalha com Redesenhe Sua Vida, que são mentorias com foco em desestresse, em prevenção e controle de ansiedade, de burnout, de depressão, como que eu vou levantar uma bandeira do full time em telas, né? Dessa hiperconexão? Então, seria completamente incongruente. Tem momentos que eu fico mais, tem momentos que menos, e está tudo bem, ok? E quando eu estou mais, eu tenho estratégias pessoais para esse detox. Como eu faço depois para lidar com esse excesso de estímulos? Eu aumento o que na minha vida, no meu pessoal? Eu aumento mais treinos de atenção plena, eu aumento mais fitoterápicos que me ajudam com a minha autorregulação
bioquímica, né, com manejo de estresse, de vias de estresse. Eu escolho momentos melhores para inserir o carboidrato, para gerenciar cortisol. Tudo isso é pensado. Por quê? Eu estou buscando um modelo de vida anti-esgotamento, né, que tem muito mais a ver com slow living, porque eu vou fazer o contrário. Então, eu banco isso na minha vida. E eu banco isso e eu banco hater, porque eu tenho pessoas que, por exemplo, não se cuidam mais comigo e que falam: você posta pouco em rede social. Sim, mas eu não deixo de vender por isso. Por exemplo, eu estou numa fase que eu estou postando menos, mas eu estou vendendo mais. Então, isso não é um determinante. Isso tem a ver com o quê? Posicionamento. Porque se eu tivesse criado um posicionamento fraco, incongruente, eu não venderia. E olha que a Marcela é testemunha. Eu toda hora mudava de logomarca, de isotipo, era um samba do crioulo doido. Mas, a, é, digamos que a essência Não adianta não mudou. você fazer Oi? marketing para as marcas. Você entrou um negócio De qualquer jeito. Peraí. Tô tentando... Fazer Oi, do- Marcela. Não, tô tentando fechar umas abas aqui. Não é isso. As pessoas acham que é um branding muito mais externo, né? De ter um feed harmônico, Sim, tudo combinando, do que um posicionamento mais de vida, né? E você passou sim, por um posicionamento bem grande, que foi muito. sair dessa parte mais ligada ao emagrecimento, né? Sim. Para essa parte do estilo de vida, né? Do slow living, Aham, do redesenho de vida, sempre com o foco na saúde, mas ali não está só emagrecimento, né? Porque você olha a causa das coisas, mas como traduzir isso nas redes? Muitas vezes não é só a cor, não é, né, o design que está na moda, que todo mundo está usando. sim. Acho que você pode falar com bastante propriedade, né, sobre isso. E é importante, Marcele, isso que eu gostei muito de como você iniciou esse bate-papo, porque você trouxe, é tudo muito visceral. A Marcele tem uma forma muito visceral de fazer marketing, isso me conecta demais, porque tem a ver também com o meu propósito. E é importante a gente perceber isso, tá? Que existem momentos, porque a gente também tem umas crenças. Eu até anotei aqui, tem umas crenças assim, por exemplo, devo escolher uma carreira que tenha conexão. É, eu, perdão, eu escolho um trabalho que eu amo e nunca mais vou precisar trabalhar. Já ouviram isso? Uhum, Gente, na prática isso funciona? claro que não. Marcele, a gente falou sobre isso esses dias. Isso não, isso é crença, tá? Trabalha muito mais, né? Gente, vai acontecer de eu ter uma escolha em que eu tenho muito flow e eu precisar ter outras escolhas que me trazem grana num determinado momento. E tá tudo bem. Porque se eu ficar presa, eu escolho o trabalho que eu amo e nunca mais vou trabalhar. Cara, tem muito guru falando isso na internet para vender. Isso é Sim. uma falácia. Não acontece assim. Então fiquem aliviadas, ok? O mais importante é, quando a gente faz, por exemplo, o módulo de identidade, é de cabo a rabo, por tudo que é ferramenta que a gente tem acesso, a gente testa. E vai do desenho humano, toda aquela enxurrada de perguntas que a Marcele traz, e a gente junta tudo isso nos testes comportamentais para que a pessoa ela tenha clareza da identidade dela. Porque se eu tenho clareza, por exemplo, da minha identidade, eu sei que essas escolhas me trazem menos flow, essas me trazem mais flow. Ok. Aí, o máximo de treino para o meu momento presente, para eu entender que momento é esse que eu estou passando, eu faço escolhas que são intencionais. Ok, eu vou ficar com essas agora. Óbvio que não dá para ser um cardápio enorme, né? Mas de maneira inteligente, cara, eu tenho uma escolha principal, que ela me traz muito flow, muito flow. Eu tenho uma cliente que ela é assistente social e ela ama o flow dela, é ser terapeuta. Ela abandonou o emprego dela, que é público e que é
ela tem recorrência e tem segurança? Não. Mas Oi, Marcelo. Ela criou um método dela e que ela encaixou na agenda esse método. Entendeu? E ela está feliz. Enquanto ela não fazia isso, ela só vivia doente. Ela tinha crises, ela me procurou com crises recorrentes de rinite. E quando eu fiz a sessão de diagnóstico dela, eu entendi que não é sobre isso. Eu propus para ela, falei assim, a gente pode fazer uma consulta específica de ortomolecular para cuidar da sua rinite. Mas a causa não está aí. A causa da rinite é incongruência. O que você está fazendo coisas que só te dão desprazer. Então, é sobre isso. O propósito, a gente precisa entender que bom, tem gente, óbvio, que encontra essa paixão e vive dela. Pode acontecer. Mas não se prendam a isso. Eu tenho que encontrar o meu propósito de vida, amar isso, encontrar flow e ficar rica com isso. Não é muito por aí, ok? Então, assim, eu devo, sim, escolher uma carreira, eu devo fazer algo que eu tenha conexão. Isso é fundamental. Mas me abrir para fazer coisas que também eu não tenho tanta conexão, mas que precisam ser feitas porque eu sou adulto, ok? Marcele, eu tenho algum tempo ainda? Ou a gente já pode ir para o... Então, acho que a gente pode ir para a parte do exercício, e aí você Tá. pode, e o pessoal também pode falar, né? Para também não ficar só, porque senão eu me sinto muito solitária aqui. Vou deixar, então, uma pergunta para vocês levarem para casa. O ideal seria que fizessem, depois com calma, vocês façam 250 palavras, mas é assim. Eu vou colocar esses exercícios na Tá, plataforma. ok. Devolutiva, né? Responder, a gente dá devolutiva também. Tá. Que eu paro, sento, faço aquele exercício que eu convidei, né, de olhar para frente, para o horizonte, com a coluna ereta, numa posição de dignidade, faço uma respiração profunda, coloco intenção. A intenção é pensar sobre o setor da minha vida carreira, que é nesse setor onde eu empreendo, ou eu sou CLT, seja lá o que for, mas tem a ver com o que eu empreendo, né? O que eu faço, é o meu fazer. Em termos de carreira. Então, assim, 250 palavras, sem pensar, não tem que racionalizar, é o que vier. Se vier um palavrão ali, não importa, coloca, ok? Mas é o que faz sentido no meu trabalho, seja o que eu empreendo, seja no CLT, não importa. Seja fazendo um bico, não importa. O que faz sentido no meu trabalho, 250 palavras. Poxa, Ana, aparece tudo isso? Deixa vir. Tem que vir essa enxurrada, tá? E considera nisso, no que faz sentido no que eu trabalho, nesse meu trabalho, o que é importante para mim, o que eu estou buscando, como eu me vejo trabalhando. Se coloca nessa visão muito de cima, tá? Porque tudo isso tem a ver com sentido. Essas pessoas que estão comigo, seu trabalho de casa, como é que é isso? Deixa vir, deixa essa enxurrada vir, ok? Então, a minha fala de hoje, eu gostaria que fosse mais realmente uma fala de provocação do que de dar uma receita de bolo sobre posicionamento, porque a ideia é que vocês entendam que posicionamento não é simplesmente responder 10 perguntas ou, sei lá, eu ter uma receita básica e que todo mundo segue e que dali eu consigo fazer um posicionamento e dali eu consigo fazer uma branding perfeita. Não. É muito mais um movimento de autoconhecimento profundo, complexo, de autorreflexão, de reconexão e avaliação de como eu posso traduzir o meu desenho de alma para um desenho de vida e isso refletir um posicionamento e eu criar um conceito e uma marca forte, ok?
Gratidão pelo tempo de vocês, pela escuta, e estou aberta a perguntas para quem tiver, e quero ouvir vocês também. Vocês querem comentar, fazer alguma pergunta antes da gente avançar, pessoal? A gente deve ficar aqui mais uns 30, 40 minutos, tá bem? Para poder ter a parte do Canva, né? Tá tudo bem? Oi, Guilma, que saudade, bem-vinda. Muito bom. Então, Eu acho que estou sem microfone. Oi, pessoal. Oi, Marcele. Saudade de vocês todas. que bom. Que Deixa você... eu passar aqui para o computador, fica melhor. Eu achei muito interessante, Ana, quando você fala agora por último assim, que fechou todo o seu processo aí de consciência, em que para a gente desenhar, né, desenho de alma para o desenho de vida. Porque realmente é isso, né, que eu vejo dentro desse trabalho. Na verdade, é a gente colocar para fora o que está dentro, né, o que realmente nos representa dentro. E nem sempre é fácil, né? Muitas vezes a gente até se confunde o que realmente somos, né, dentro dessa proposta de colocar no papel o que temos dentro, né? Não é uma linguagem fácil. E é por isso que a gente precisa de profissionais como vocês para nos auxiliar. Então, assim, fico imensamente feliz de estar aqui com vocês. Grata a Deus pela vida de cada uma de vocês. Obrigada, querida. Gratidão, Penha, pelo seu carinho. Então, Concordo plenamente. muito bom, Lívia, muito bom você estar aqui. Então, quando eu fiz um curso só sobre posicionamento, né? Eu fiz uma pós-graduação em marketing, mas não avançou tanto. E hoje todo mundo fala branding, posicionamento, né? E foi junto de um coletivo empreendedor feminino também, que é uma alternativa. E eles levaram uma pessoa referência, né, para dar essa aula. E a gente teve que se debruçar mesmo em exercício, né? Você acha que vai ter lá, como a Ana falou, a receita mágica, e aí, de repente, você tem que olhar para você, né? Para dentro de você e descobrir o core, né, do seu negócio. E é lógico que, assim como uma pessoa ela leva muito tempo para descobrir, né, o que faz sentido para ela, né? Eu lembro que até a moda, que é uma expressão assim, né, de ser e estar no mundo, né, de se posicionar. Eu lembro que a minha mãe falava assim: às vezes a gente vai estar na moda, às vezes não. Quando a gente tem mas as pessoas vão sempre lembrar de nós quando nós temos um estilo próprio, né? Então, se vocês olharem algumas pessoas, eu gosto muito desse estilo mais hippie, mais boho, e acaba que é o que eu tenho tentado fazer. E aí nem precisa comprar tanta roupa, você já sabe a peça que você vai escolher, né? Eu estava no aniversário do Rodrigo no fim de semana, estava muito quente, então eu estava com short de algodão, estava com biquíni que parece mais um topzinho, e joguei o kimono, né? Eu estava pensando nessa referência das mentoras que usam muito terninho, e eu até gosto também de terninho, já usei muito, Guilma sabe, mas eu tenho, a minha marca tem sido mais os kimonos, né? E o kimono tem sido mais assim, eu compro das minhas clientes, né? Então foi a Vivi, da região oceânica, a Lívia conhece, que lançou a Binguim, então eu comprei vários. E tem um que eu gosto muito que eu agora quero comprar uns tecidos para fazer. Então, é um acessório que você usa, é o corte de cabelo, é o tom da sua voz, são as expressões que você usa. Agora eu vejo muitos gurus também na internet, né, sobre posicionamento, falando termos chulos, acho que numa intenção de estar mais perto do público, né, de massa, e fica aqui uma reflexão para a gente. Se a gente quer construir uma marca que vai atender as massas, né, ou a massa, a gente tem que focar na promessa, tá? Então, minha provocação é: qual é a promessa que eu faço e que eu entrego? Porque é essa promessa, é essa transformação que vai provocar o boca a boca.
né? É essa transformação que vai fazer com que as pessoas recomendem, né? E queiram estar mais perto da sua marca. Se a gente quer criar uma marca com um ticket alto, chegar a um mercado, digamos assim, de luxo, então a gente precisa criar um universo, que é o que a Ana tem falado, né? Um ecossistema, um universo. Então, esse universo ele precisa ser autêntico, performático, né? É onde você imprime ali, né, toda uma personalidade. Eu, por exemplo, não tenho uma personalidade minimalista, né? Quem me conhece há muito tempo sabe. E eu gosto de testar, estudar. O que eu falo para o meu cliente fazer, eu faço. Então, embora eu esteja aqui como mentora da Academia Eureka, eu também fui lá, me debrucei, criei vários avatares. E essa aqui que eu criei, ela é a Clara, né? Porque eu tivesse luz, lâmpada, falei, claridade, clarear, né? Bem ideia. E Foi eu lindo. coloquei palavras que eu tenho esse difusorzinho, tenho usado bastante com peppermint, com uma velhinha azul, uma coruja. Aí ele botou a coruja ali, mas botou também no pôster e botou o Together, né? Together we go further. Tá um pouquinho de erro, porque a inteligência artificial ela comete esses erros, né? O mais difícil quando você cria uma imagem é, fazer a mão e muitas vezes o rosto. Mas é isso, aqui parece um pouco a minha mesa de trabalho. Tem planta, tem uma vela acesa. Eu gosto de usar o kimono. Quando eu dei a referência do kimono, é lógico que foi para uma coisa mais oriental. Eu posso usar uma coisa menos oriental, mas a Clara, vamos supor, eu fiquei pensando no caso da Magazine Luiza, né, que é a Lu. E a Lu já virou influenciadora, né? Ela já mudou de roupa, já mudou de cara e tá muito assim humanizada e ela entra, né, para te ajudar a comprar. Só que ela tem um perfil que ela já bateu. O influenciador com mais seguidores, a Lu tem os seus fãs, né? Então é quando uma marca cria ali um avatar. Claro que aqui eu teria que ter um departamento, alguém para pegar essa Clara e colocar em diferentes posições, né? Em diferentes contextos. Entra aí, de repente, outras ferramentas, né? Porque hoje tem ferramenta. Então, eu recomendo que vocês façam um exercício. Para mim, a Bíblia 10, se fosse uma pessoa, seria assim como a Clara, né? Eu coloquei uma mulher mais velha, coloquei baixinha, coloquei com o cabelo um pouco grisalho, aí saiu um pouco diferente. Essa que eu gostei foi mais a atitude dela e os elementos aqui, né? Então, é isso. A gente tem que pensar quem eu quero alcançar. Eu quero alimentar meu ego com a minha marca. Eu crio publicações que eu goste, que eu gostaria de ver, ou eu estou pensando no meu cliente ideal, né? Então, quando a gente deixa o nosso ego um pouco de lado e tenta se conectar com a outra pessoa que está na tela, a gente tem mais chance de acertar, né? E mais chance de arrebatar pessoas. Aqui na Bíblia Ideias eu tenho um problema sério de posicionamento. Eu vi um caso também de um especialista falando que era um cara que vendia piso, revestimento de alto luxo. E o perfil dele não engajava. Só que ele vendia muito. É isso que a Ana fala. Nem sempre as suas mídias vão refletir as suas vendas, né? Elas servem para apoiar. Às vezes vai demorar um pouco, mas o posicionamento é fundamental. E aí, o que ele estava fazendo de errado? O mentor dele é o Yeser, né? E aí ele falou: eu coloco tutoriais de como colocar o revestimento, como é rápido, como não faz sujeira. Vocês acham que a pessoa de luxo, que quer o melhor revestimento, quer aprender a fazer isso? Até porque o público de luxo ele nem tem tempo para isso, ele vai pagar, né?
Ele quer saber quem que usou na mansão tal, na casa que Exatamente. aquilo é bom e pagar alguém. Então, ele não vai ficar vendo, a não ser que ele tenha muito Não, esse hobby, essa paixão, né? é muito Mas difícil. maioria. Então, a gente erra. Eu aqui tenho um caso, eu recebi uma crítica semana passada da Sandra Félix, que é cliente, parceira da Timal. Ela, eu acho o seu pitch muito confuso. Você faz muita coisa. E eu tenho estudado branding de multipotenciais, né, criativos. Uma das coisas que eu aprendi é assim, escolher algo para se posicionar. Então, talvez agora eu vá me posicionar mais com a mentoria. Por quê? A mentoria é o que mais me dá retorno financeiro mais rápido. A agência é minha paixão, minha coqueluche. Eu adoro aprender, adoro testar, eu quero que a agência cresça. Só que se no mesmo perfil eu tentar falar com quem quer contratar a agência e eu quiser falar com quem quer aprender a fazer, eu mesma estou dando um tiro ali no meu pé. É assim que funciona no marketing digital, porque o algoritmo, ele, para entregar para pessoas iguais, que estão procurando a mesma coisa, ele precisa entender. É mais fácil, sei lá, se eu vendesse sapatos tamanho 34, feminino. Ótimo, porque eu não ia ter muito sobre o que falar, né? Então, se alguém tem pé pequeno e tem dificuldade de encontrar sapato e encontrar minha marca mais rápido, entende? Agora, quando eu concorro com um monte de gente que é social media, quando eu concorro com um monte de mentora de marketing digital, eu corro o risco de estar ali na comoditização, né? Vira commodity. Todas se vestem igual, publicam as mesmas coisas, então é um esforço que a gente tem que fazer para entender. É possível falar com duas personas. Eu posso, por exemplo, falar um dia da semana com quem quer agência ou até com quem quer fazer meu curso de social media que eu vou lançar e no outro dia eu falo para pessoas que querem alavancar seus negócios e buscam uma mentora. Dá para fazer, não é impossível, tá? E todo esse papo, essa conversa, para a gente chegar aqui no Estúdio Mágico, que é uma super mão na roda, para quem não tem muito tempo, para quem não tem assim um designer, ele precisa fazer tudo muito correndo, ou para quem tem um designer muito amador, que às vezes nem tem um Canva Pro, né? É legal vocês, como empresárias, né, conhecerem isso, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem, porque a Ana já fez aqui um exercício, né, grande. Esse aqui é a parte 2 que fica para vocês, tá? A parte do elemento visual das marcas de vocês, logotipo e cores, se você já tem, é para avaliar se ele ainda representa bem a sua marca. Escolha cores que reflitam a personalidade e os valores, né, da sua marca. Tipografia, que são as letras, né? Isso precisa complementar o tom de voz da sua marca, se ele é informal, se ele é assertivo, se ele é formal. Imagens e estilo visual. Defina um estilo visual consistente para todas as suas comunicações, né? Então, fotografia, ilustração, ícone. E estratégia de comunicação, pensar os canais. Aqui na Bíblia Ideias na agência, através do Etos, a gente consegue publicar no Facebook, Instagram, Pinterest, Google Meu Negócio, LinkedIn, Twitter, que agora é o X, TikTok. Então, a gente consegue estar em mais lugares e isso é muito bom para a gente entender onde está o público do nosso cliente, né? Que tipo de conteúdo você vai produzir, né? Então, fazer um plano de conteúdo que reflita a sua proposta de valor e engaje, né? Mobilize, motive o seu público. Tudo isso tem que ter o foco quê? Na experiência do cliente, né? Como é que você quer que seus clientes se sintam ao interagir com a sua marca?
e aí listar as emoções e as sensações que você deseja evocar, né? Então, a terapeuta Maria Raio de Luz, com a Aura Master, ela quer evocar equilíbrio, paz, abundância, né? Prosperidade, calma. Muita gente procura porque está em depressão, está com ataque de pânico, não consegue dormir. O Conexão Circular, né? Ela tem vários tipos de clientes, tem parceiros clientes. Mas para buscar as pessoas para a app ou para o próprio coletivo, né? Quais são as emoções e sensações? Deixar o mundo um lugar melhor, né? Fazer a minha parte para cuidar mesmo do planeta, da natureza. Então as pessoas querem isso. A Datacopy, né? Que é a informação, a restauração de documentos, né? Trabalha com software, tecnologia. Então, quais são as emoções e sensações que deseja evocar, né? Então, é parecido, entre aspas, com a missão do Google, né? É facilitar que as pessoas encontrem a informação que desejam, né? Sem muita complicação, algo assim, né? E atendimento ao cliente. Descreva o padrão de atendimento ao cliente que você deseja oferecer e como vai garantir uma experiência positiva e memorável. Porque quando a gente pensa, eu vou no McDonald's, você vai em qualquer lugar do mundo, a não ser que tenha uma pessoa muito mal-humorada, estressada, fazendo vários plantões, em geral você vai ter o mesmo atendimento, né? Tem uma brincadeira aqui em Portugal dos supermercados, quando você entra no Pingo Doce, quando você entra no Mercadona, no Lidl, os atendentes têm um estilo próprio, né, de atender. Então é isso. Se a minha marca for crescer, virar uma franquia, se meu cliente falar comigo ou com alguém da minha equipe, ele tem que ter o mesmo tipo de atendimento. Todo mundo tem que estar alinhado. Avaliação e ajustes, né? O feedback, para você coletar feedback regularmente dos seus clientes, né? E usar isso para ajustar e melhorar continuamente a sua marca e colocar metas, né? A gente chama esse nome técnico de KPI, mas são os indicadores-chave de desempenho. O que você precisa para você medir o sucesso da sua estratégia de branding? Por exemplo, as pessoas reconhecem a minha marca quando vêm, elas se engajam, elas comentam, compartilham, mandam nos grupos da família. Como é que elas reportam a satisfação delas, né? E o crescimento de vendas, tá? Então, branding é algo que a gente tem que estar ali sempre, sempre fazendo. E eu vou passar para vocês esse artigo que eu escrevi no blog da Bibliodeias, está aparecendo aí para vocês? Para vocês fazerem um estudo, tá? Sobre os perfis. Aqui em Portugal, a gente tem a Filipa Gomes, que ela é uma chefe de cozinha, tá? E ela já escreveu vários livros, ela trabalha no 24 Kitchen, e ela é mãe, e ela então mostra os bastidores, muito assim, da casa dela. Então ela tem uma marca pessoal tão forte que as marcas de eletrodomésticos a procuram para que ela assine, né, ou utilize, porque tudo que ela usa, todo mundo quer comprar. Então, para vocês darem aqui uma explorada, né, no perfil da Filipa. Notem que quase não tem nada do Canva, não tem design gráfico. As pessoas estão usando como, como é que eu vou falar? Elas estão usando através de foto, filtro, as cores da foto, se são quentes ou não. A IKEA, ou IKEA, né, a IKEA, eles também têm uma comunicação muito voltada para transformar as pessoas que seguem o perfil em fãs da marca. Então, eles se posicionam politicamente, se posicionam com relação aos imigrantes, a inclusão, enfim, diversidade. Então, no perfil deles, vocês notam também que é muito mais a fotografia, a cor. Claro, eles vendem móveis, né? Então, eles precisam ter um bom fotógrafo para poder fazer o portfólio e eles colocam as fotos aqui como se as pessoas estivessem realmente morando, usando, né? Não é aquela coisa
encaixotada, sabe? Loja de decoração. As camas estão sempre meio bagunçadinhas, eles usam esse conceito mais de vida real, né? Claro que a gente vê que tem uma produção, mas é isso. Uma foto aqui podia ter só a mesa e o jardim e falar o preço. Mas aqui ele está falando, se tem um espaço exterior pequeno e querem aproveitá-lo ao máximo, saibam que é possível com as escolhas certas, né? Então, tem aqui algumas sugestões, né, para inspiração. Quem vai para a IKEA comprar no online ou no presencial precisa, né, dessas referências. Mas vê aqui, é uma varanda muito pequena, com coisas dobradas, sabe? Não são espaços perfeitos. Chegando cada vez mais perto, né, da realidade do cliente. A Primark também, que é uma loja espanhola, né, e normalmente os brasileiros amam. Acabou que entrou o Lidl aqui, que é fantástico. Lidl é uma marca, não sei se é alemã, agora me confundi. Eles lançam uma vez por ano a moda Lidl. E é febre, é um supermercado tipo Sam's Club. Quinta-feira eles lançam as promoções no aplicativo, nos folhetos. Segunda-feira também tem promoção. Mas eles caem no gosto dos jovens. Então eles estão vendendo chinelo, pochete. A Jaqueline veio aqui e ficou horrorizada. Meia, o chapéu, né, de pescador, blusa. E isso esgota. E depois você vai ver, vira uma nota preta no OLX, porque eles têm essa relação, eles têm blog, eles estão trabalhando muito com a comunidade de brasileiros, né? Então eles colocam produtos muito para os imigrantes, olha. Então aqui está provocando, né? Se comer coxinhas do Lidl fosse uma modalidade, tu ganharias uma medalha, né? Quem acha que traria o ouro, identifica aqui. Então, eles têm, claro, muita coisa dos panfletos e tal, mas eles brincam e mexem muito com o público. Na época da pandemia, eles tinham lá muitas referências para a gente fazer coisas em casa. Depois eu vou consertar aqui, colocar o da Primark, tá? Então, tem alguns aqui que eu separei. E tem uma curadoria de perfis feita pela Rock Content, que é especialista em marketing, né? E sobre marcas que inspiram o branding. Então, tem o HubSpot, que é uma ferramenta de gestão, né, de redes sociais e muitas outras coisas. Aqui já está mais nessa pegada do Canva, né? De fazer ali design gráfico, já está mais nesse esquema de panfleto, né? Digamos assim. Tem também o MailChimp, que sempre usa esse amarelinho, tem o macaquinho, essa imagem super moderna, né? Eu utilizo o MailChimp para mandar e-mail, né, para vocês. Então é bem interessante também o perfil deles e a maneira como eles falam. É como se, eu até vou seguir, é como se a marca fosse uma pessoa e tivesse ali, né, conversando com você. Aqui também é uma pegada a mais de artes gráficas. Agora, nota que não é tudo uma paleta de cor só, tá? Fica chato, fica monótono. Porque a gente, quando passa no feed das pessoas, a gente tem que chamar atenção. E o nosso design, ele tem que ter muito a ver com aquela oferta que a gente está fazendo ali, sabe? Se a gente for comunicar um evento, sabe? É diferente de quando a gente vai lançar uma reflexão, sabe? De um convite. Então, a gente não precisa ficar, né, totalmente preso àquela coisa assim, monocromática, toda certinho. Mas tem que ter a ver, lógico, né, com a imagem que a gente quer passar. Então, aqui tem Airbnb, tem vários. Eu fiz 2 posts desse, que eu uso muito para mostrar no curso e fazer as comparações, tá? E vou mostrar um para vocês que ficou na parte 1, que é a Amanda Moll, tá? A Amanda, ela é de Varginha,
Ela foi mentoranda da Rafa Capai, que eu também fiz o curso com ela, né, de criativos. E, embora a Amanda não trabalhe muito com essa parte assim visual, né, ela é designer, é artista, é visual que eu digo a arte gráfica do Canva, né? Ela tem usado as próprias peças dela e fotos dela, né, com a tela para poder chamar atenção. Então, ela mostra muito como é o dia de experiência, pintando com ela no ateliê, né, até a pessoa chegar ao produto final do que ela fez. Então, não necessariamente a gente precisa ter aqueles designs, né, escritos ali no campo, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Tá tudo bem? Marcele, só fazer um comentário que eu acho que é interessante, baseado em tudo que você colocou agora. Quando a gente conhece do nosso posicionamento e conhece o comportamento do cliente, o que faz, como você falou, né? O que mobiliza as emoções desse cliente, fica muito mais fácil a gente construir até o conteúdo. Eu tive recentemente uma experiência muito interessante, que eu sabia que na minha agenda do mês e dentro da minha estratégia seria aquele momento de estar pouco em redes sociais, e eu combinei comigo o seguinte: o que eu for postar, eu não estava com nada programado, até porque eu redefini algumas coisas no meu posicionamento, ajustei, e estava esperando passar as férias do Lucas Miguel para colocar tudo novamente como eu acho que tem que funcionar de agora em diante. Aí eu falei, bom, eu não vou nem me estressar com isso, mas eu conheço bem as dores dos clientes que eu atendo e eu conheço a minha intenção de posicionamento, isso está bem claro para mim. Aí estava na época ainda, né, estava um pouquinho frio, aí eu tinha feito uma canjica, ficou super legal, estava inspirada, falei, cara, isso me mobilizou, aí criei várias reflexões internas. Falei, eu vou postar isso. E como eu estou no nicho de desestresse, foi exatamente isso que eu fiz. Eu coloquei nos stories, fiz uma pergunta, mas a canjica estava assim, além de estar deliciosa, a canjica estava linda. Aí você falou do chamar a atenção, eu coloquei e fiz uma pergunta. Só que o fundo da pergunta era sobre estresse, assim. E foi interessante porque foi um story que teve muito engajamento e as pessoas falando, comentando ali o que gerava estresse para elas, o que tirava a paz delas. E teve uma cliente que ela foi e respondeu, e ela falou, eu sabia que eram aquelas dores específicas que eu queria atingir, daquelas pessoas que estavam ali. E ela me chamou no direct e a gente começou uma conversa. E eu vendi para ela. Foi assim, eu postei, a gente trocou meia dúzia de conversa ali, eu muito interessada na dor e querendo saber se também a minha mentoria resolveria a dor dela, e eu vi que tinha um match perfeito, eu a convidei para a sessão de diagnóstico, e ela fechou uma mentoria, e as mentorias são, né, não é tipo R$ 50, é uma mentoria de alto ticket, com uma postagem. Então, assim, foi um post de canjica que fechou uma mentoria de alto ticket. Então, tem tudo a ver com o que a Marcele colocou. Essa pessoa, se eu perguntasse assim, fizesse um layout lindo, minimalista, com tons claros, será que sem conhecer a dor da minha clientela, será que, do meu público, será que eu conseguiria fazer essa venda? Porque eu sabia que a dor, pelo meu posicionamento anterior, eu conectava com gente que queria emagrecer, tinha fome emocional, então eu sabia o que eu queria com aquela postagem. Muita gente foi ali atraída pelo quê? Pela canjica, que estava uma aparência deliciosa. Mas a maioria dessas pessoas, elas tinham dores comuns e foram atraídas por uma postagem de canjica. Então, pensem nisso também, né? Tem que ter um match perfeito. Porque às vezes a gente deixa de vender porque eu estava com um feed lindo, vitrine, não vendia nada. Tinha a ver com o meu posicionamento, todo harmonizado, tudo.
com expressando minha autenticidade, meus posts, eu também eu sou como a Marcele, a gente tem uma linha mais de storytelling, e não vendia. Então, pensem nisso, né? Eu conheço a fundo os comportamentos, essas emoções predominantes que visitam o meu público, né? O que essas pessoas sentem quando vão dormir? Quais são os hábitos? Como elas usam uma pasta de dente? A Lívia, por exemplo, aqui. Como são? Começa a observar. Vai até esse cliente, né? Observa quais são os comportamentos comuns dessas pessoas. Porque se é uma pessoa que, por exemplo, se o meu cliente ele gosta de frequentar uma doceria, eu tenho que considerar isso, porque ali tem emoção envolvida. Maria da Penha, são pessoas que frequentam o quê? Elas vão a um luau, elas vão a um centro de meditação, elas leem a Bíblia, isso tudo tem que estar mapeado. A gente vai ajudar vocês na mentoria, mas já é uma provocação que tem a ver com o que a Marcele está trazendo aí. Que essas pessoas elas atingiram exatamente o efeito UOL, né? Ai, uau, caramba! E pensem nisso. Isso é isso. E assim, os perfis que estão muito citados em branding são o próprio Lego, né? Se a gente entrar, eles usam as cores primárias das peças, né? O Lego tem um design próprio. A logo deles já passou assim por muita mudança. Tem uma loja também de doces da França, que agora eu esqueci o nome, isso tudo tá no blog, tá? Então, o Lego, o que que ele faz? Ele brinca um pouco com os pais. Outro dia, que ele vende para os pais, não são as crianças que olham o perfil do Instagram, né? Então, eles botam um teclado todo destruído, só com peça de Lego completando. Então, falando assim, você quer um filho criativo ou não, né? Então, é um pouco isso. Eu faço parte da comunidade, Miguel vê toda semana, eles desafiam a fazer alguma coisa, né? Criando com peças que você tenha e fotografar. Então é isso, é Dove também, né? Trabalha essa questão do valor das pessoas se amarem com o corpo que elas têm, tem várias pegadas assim. Então, o propósito, né, ele faz diferença. E aqui eu mapeei alguns alunos que passaram pelo Conectados, né? Tem a Raquel, a Joana, a Suzana, tem a Mary, né? Do Ex Libris, tem vários perfis para vocês verem, né? Tem do Bruno e tem da Ana, porque ela sempre testa e muda também, né? O branding dela, tem da Maternativa. Se a gente não olha perfis, se a gente não consome conteúdo, se a gente não comenta, não interage, não manda mensagem, dificilmente essa energia da conexão e do engajamento vai estar ancorada no seu negócio, porque você está numa postura só de venha a nós. É igual a pessoa que joga lá no Juntos Somos Mais Longe uma divulgação e nem volta para ver se teve uma pergunta. Provavelmente essa pessoa ela tá queimando o filme dela, sabe? Agora, quando a gente coloca, a gente também comenta o que as pessoas colocam lá, a gente está disposto, né, a se relacionar, como a Guilma faz, a Penha, fica muito mais fácil das pessoas lembrarem quem a gente é. Networking no online também é isso, né? Então eu vou passar para vocês, até passei aí no chat, mas eu vou mandar por e-mail para vocês também essa referência, o exercício e para encerrar, vamos ver aqui o Estúdio Mágico. Alguém já usou o Estúdio Mágico? Ele é do Canva Pro, não? Você tem Canva Pro, Lívia? Eu tenho da Maria da Penha, né? Eu faço dela, boa. E então, para vocês verem, né? Tá travando, Marcele, bastante. Tá travando? Tá travando para todo mundo? Não sei. É um videozinho mostrando. Travando, passando muito rápido, é isso? Não sei. Mas olha, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Eu já Tá fiz. dando tipo um delayzinho, um delay acelerado.
Eu já fiz até camiseta para os escoteiros com Canva, porque eu não mexo, eu já mexi com Photoshop, com Corel, mas eu nem tenho assim no meu computador. E o Você Canva, perguntou, você perguntou se a Datacop usa, a Ila usa, eu não, tá? sim, Eu não imaginei. conheço. Imaginei. E a gente fica muito focado, né, nos modelinhos de Canva para Instagram, essas coisas, mas no fundo eles têm tudo. Você pode fazer um e-book, você pode fazer etiqueta para produto, você pode fazer uma cartinha de agradecimento, uma cartinha de aniversário, você pode fazer um álbum de fotos, você pode explorar aqui imensas coisas. E ele tem também o editor de vídeo, né? Inclusive, eu edito vídeo. E aí, ele está sempre me mostrando coisas. Quando a gente entra e usa, ele sempre mostra. O Estúdio Mágico, ele é muito focado, né, nessa parte do tom de voz da sua marca, tá? Então, por exemplo, um texto mágico. Precisa de ajuda para transmitir suas ideias? Com um texto mágico, um simples comando vira um rascunho inicial ou um texto com a identidade da sua marca. Só que para você usar, você tem que ter feito esses exercícios que a gente trouxe, senão você não tem voz de marca, né? E não significa que você vai usar hoje é a voz ideal, porque se a gente demora a se autoconhecer, imagina conhecer a voz da nossa marca, né? Então aqui tem um exemplo. Esta é a cor, onde a criatividade, sei lá, se une com a estratégia, é um trechinho, né? Então, como é que a gente faz para usar, né, um texto mágico? Ele pode continuar uma escrita, você precisa fazer um checklist, você precisa fazer um manual, você precisa fazer alguma coisa. Ele continua escrevendo, ele resume um texto, ele reescreve numa linguagem, sei lá, da sua marca, ou, sei lá, poética. Você pode pedir para ser mais divertido, para ser mais formal, enfim. Tem várias coisas aqui que você consegue usar, né? Então, quando eu criei o tom de voz da minha marca, aqui, por exemplo, tem um texto, né? Vou colocar branding para iniciantes, né? Vamos botar 5 coisas que o empreendedor não pode deixar de fazer para marcar seu posicionamento, né? E aí eu posso pedir aqui um texto mágico, né? Posso colocar 5 ou mais palavras sobre o que eu quero, né? Dicas práticas, erros comuns, que mais, sei lá, exemplos. E aqui tá da Bíblia 10, está selecionado, né? Eu posso também colar um texto aqui e dizer qual é a voz, né? Deixa eu voltar. Ver se ele vai. Às vezes não funciona, tá? Deixa eu ver. Branding para iniciantes. Exercícios. Dicas. 5 acertos. 5 erros. Ver se vai gerar. É lógico que não é que você vai fazer isso e daqui a pouco virar um charlatão da internet. Você tem que ter as referências, tem que ler, tem que saber. Olha aqui, ele já deu, né? Criou já um texto para mim, né? Então não demorei nem um segundo. Então eu tenho que fazer uma reunião, tenho que fazer uma ata, claro, tenho que ler aqui e eu posso trocar, né? Eu nunca tinha usado por acaso esse, mas eu queria mostrar para vocês que nem sempre a gente precisa usar criando post, né, para Instagram. Ele tem várias coisas. Eu coloquei um texto, um artigo para uma coluna que eu criei de raiz, mas eu tenho um espaço na coluna ou na revista científica. Tem que ter um número X de caracteres. Eu posso jogar o meu texto aqui, pedir para ele reescrever com o número X de caracteres, por exemplo. É um bom recurso também, e ele também tá com tradutor, né? Então isso é muito legal, tá?
Então, deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Então, ele botou, ó, exercício de brand para iniciantes. Defina sua persona, quem é o cliente ideal, dicas quentes, seja autêntico. Claro que isso aqui, gente, está muito blá, blá, blá. Eu sei que um iniciante, ele pega isso aqui, a vontade dele, se fosse um papel impresso, era amassar e jogar fora. Que a gente lê e, cara, eu quero saber na prática como que eu construo isso. Então, eu posso mexer no texto e dar ali as minhas contribuições como mentora, né? Então, acertos no branding, pesquisa de mercado, entender o mercado e a concorrência. Mas está numa linguagem que ainda não é a minha, sabe? 6 erros, inconsistência, mudar frequentemente a identidade visual e o tom de voz, porque isso confunde o público, né? Se você ficar toda hora mudando, as pessoas e o próprio algoritmo fica ali um pouco confuso, né? Então, por exemplo, eu quero criar um design do zero, né? Deixa eu pegar aqui. Ele tem mapa mental, tem PowerPoint, tem tudo que vocês quiserem ver, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei um design pronto, só para ser mais rápido, mas eu poderia começar totalmente do zero. Quando a gente vai construir uma marca dentro dele, tem que ser no Pro. Eu tenho mais de uma, né, por causa do meu trabalho. Então, eu seleciono, né, o kit de marca que eu quero utilizar e ele já me dá o quê? Já me dá a letra, já me dá as cores, né? Já me dá tudo, porque eu já configurei, tá? E eu já coloquei aqui, ó, a voz da marca, agência de marketing, gestão de negócios, mentoria online, disruptiva, rebelde, exploradora, curiosa, informal e divertida. Aí eu peço para transformar esse texto aqui, o aroma do sucesso, como design pode transformar a experiência do seu café, tá? Só um exemplo aqui. E aí a gente vai no texto mágico e pede para ele reescrever ou alterar, né? Aplicar a voz da marca. Já mudou, ó. O cheirinho da vitória. Eu teria que ajustar aqui o tamanho, né? Peraí. O cheirinho da vitória, revelando como o design pode fazer seu café passar de mero coadjuvante para estrela principal. Então, ele muda o texto de acordo com o tom da voz que eu coloquei aqui. E quanto mais eu for conhecendo a minha marca, eu posso colocar aqui, né? Posso editar e ele me ajuda a comunicar de uma maneira mais assertiva, né, com o tom de voz. Aí eu já tenho o meu amarelo selecionado, fica tudo mais fácil, sabe, para a gente trabalhar com esse estúdio, né, mágico. É bem mais fácil. Outra coisa que a gente pode colocar são as fotos. É sempre bom vocês pedirem para alguém que estiver com vocês tirar fotos de vocês. Uma coisa que eu tenho feito é usar esse suporte. Aí eu coloco o meu telefone e às vezes eu estou digitando, estou dando aula, eu coloco o meu celular, coloco ele ou no time-lapse ou coloco com disparos contínuos. Então ele vai tirando várias fotos minhas e eu estou trabalhando, né? Porque é muito caro, às vezes, a gente ter uma pessoa para fotografar. O ideal para quem empreende é pelo menos a cada 3 meses a gente ter fotos que vendam, fotos feitas, né? De propósito. Então, foto com seu instrumento de trabalho, foto rindo, foto olhando para o público, foto atendendo alguém, mostrar você em ação. Porque essas fotos, foto de ângulo diferente. Então, as pessoas, para fazer uma foto legal, às vezes eu coloco o meu telefone para tirar foto do meu microfone, né? E eu falando, então faz um ângulo um pouquinho diferente. E tudo a gente precisa pensar, né? A planta que está atrás. Então, você carregaria aqui.
as suas fotos, tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Aí eu boto céu pensando, céu no jardim, que aí são fotos assim, até da Leca Veras, apesar de serem fotos antigas, eu ainda consigo usar, né? Então você já deixa ali várias fotos suas, na hora que você precisar criar algum design, já tá aqui. Essa deu trabalhando no computador, eu fiz, por exemplo, com esse recurso, né? Você pode apoiar uns livros, pode fazer alguma coisa assim. Então, o que que a gente tem na hora de criar um tom de voz de marca? Eu agora, por exemplo, eu estou mudando a minha fonte, porque eu achei que ela está muito infantil. Eu queria informal, tá? Mas essa More Sugar, ela está muito infantil. Então, eu estou mudando a minha fonte, tá? Para uma fonte que remete à máquina, né? De escrever. Eu acho que eu converso tanto com o público feminino, quanto com o público masculino, com o público mais velho, com o público mais jovem, né? E a gente pode ter até 3, né? No máximo 5, dependendo do que a gente for criar, 5 fontes. E o especialista em branding, né? Ele vai ver as letras, os tipos de fontes que tenham a ver, né? Então, aqui eu coloquei a IBM, aí eu preciso ver qual que poderia ser uma fonte que combina com essa para ser o subtítulo e por aí vai, tá? Então, preencham isso quem tem o Canva Pro, tá? Primeira coisa, é fácil, é o logotipo. Eu já carreguei fundo branco, transparente, fundo preto, tudo isso. Depois, as cores, né? O amarelo, talvez eu mude agora o amarelo. Eu fiz um estudo agora de branding, de posicionamento, para trabalhar a mentoria e aumentar o meu ticket, né? Aí eu fiz uma brincadeira no chat GPT, coloquei como eu posso fazer um posicionamento para chegar a alto ticket. Aí eu coloquei, minha logo é uma lâmpada com um balão e não sei o que, minha cor é o amarelo, o tipo de letra é tal, mas aí eu coloquei para ele, me dá aí o que você acha que ficaria bom, né? Aí ele colocou, mantenha a sua lâmpada, mantenha o amarelo, é muito interessante porque passa uma coisa moderna, mas ele também sugeriu o azul royal, sugeriu algumas fontes, e por isso que eu fui testando e cheguei à conclusão desse da máquina, que tem também. A Clara tem amarelos, tá? Lá, quando você mostrou a foto da o Não, embate da. isso, Tem eu vários pedi. elementos amarelos. Eu falei, coloque tons de amarelo e tal, porque como eu botei a coruja azul, ele foi botando tudo azul. Aí eu refiz, né? E pedi para botar. Isso mesmo, ela já marcou a Clara, muito bom. E É. aí a gente pode colocar aqui, né, a nossa personalidade da nossa marca, e mesmo que você reutilize um design já pronto, em segundos você já transforma ele para ficar com a carinha do seu negócio, né? E aqui são os elementos gráficos, por exemplo, eu não tenho ainda separado, mas poderia ser a lâmpada, o balãozinho, o arroba. Eu preciso que um design separe todos. A Tok Stock tem uma cadeirinha, a Coca-Cola tem a garrafinha, né? Então, a gente pode colocar aqui elementos gráficos que a gente vai usar no nosso design, que fica mais fácil para as pessoas identificarem, né? E também ícones, né? Que a gente possa ter. Então, você fica com tudo na pasta do cliente e fica muito mais fácil, né? Na hora de você gerar uma identidade visual, um design, né? Fica muito, muito, muito mais fácil, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês um que é da Anima Animal, né? Da Anima Animal já é totalmente diferente. Tem a paleta de cores aqui do verde, né? A fonte, deixa eu ver qual é Arimo. Então, quando a gente pede para um design fazer, né? Nosso logo, nossa fonte, a paleta de cores,
é para a gente usar e fica mais fácil aqui no Estúdio Mágico, tá? Além disso, o Estúdio Mágico, ele tem uma maneira de você criar imagens. Às vezes você quer fazer igual, sei lá, fazendo para terapia ocupacional da Patrícia Protásio, eu queria mostrar um exemplo para ela, né? E aí eu não conseguia encontrar no banco de imagens a imagem que eu queria, e como ela dá cursos online, ela também não tinha ali muitas fotos, né, das pessoas que são terapeutas ocupacionais, cuidadores informais, né? Então a gente pode pegar aqui, sei lá, um design, pode pegar até em branco mesmo, né? E na hora que a gente for criar uma imagem, né? Ele tem um aplicativo que é o Dale, é o mesmo que eu usei ali para fazer a Clara. Deixa eu pegar aqui elementos, uploads, né? Imagem, né? Tô deixando. Normalmente ele aparece ali, criar imagem, tá? Mas eu já tenho ele aqui embaixo. Então eu venho e escrevo, por exemplo, vou colocar terapeuta Maria Raio de Luz. Loira, cabelos longos, atende com. É um jaleco, né? Branco, com o nome bordado, bordado em azul. Ela tem um fundo com plantas em verde. Que mais? Usa uma taça, porque na sessão é necessário beber água. Ela trabalha com Aura Master. Eu já vi que as inteligências artificiais não conhecem Aura Master. Vai sempre para Aura É, e chakra, né? Aura verdade. e equilíbrio dos chakras, né? Deixa eu ver. Aí, o que ela vai gerar? Só para vocês verem o poder, né, do Estúdio Mágico. E o Estúdio Mágico também permite você criar um vídeo assim, com palavras. Então é bem interessante. Eu fiz isso até com os escoteiros. Olha, aí veio em formato de foto, né? Claro que no caso dela, deixa eu ver aqui, tá ao ar livre, né, atendendo. No caso dela, as pessoas conhecem, né? Quando ela tiver, vamos supor assim, um centro, né, de aura mágica terapêutico, podem ter vários terapeutas. O ideal é explorar mesmo as fotos dela. Mas vocês viram, criou do zero, usando aqui, né, a inteligência artificial. Mas é ela E mesma, a foto dela? não, é de uma Não, pessoa parecida, né? pessoa parecida. Loira, posso colocar, sei lá, sorridente. Atende via WhatsApp ou computador, que acabou colocando num ambiente na Ela botar, tem um notebook, né? e eu escolho se eu quero foto, tá? Ou se eu quero ilustração, tipo Pixar, por exemplo. Lembra quando o pessoal estava criando uns bonequinhos, né? Aí ele vai e gera. Né? Então eu preciso, sei lá, fazer uma arte, mas eu não tenho a foto e não encontro o que eu quero. Eu venho aqui no Estúdio Mágico e eu crio as minhas próprias fotos de banco de imagem. Olha, aqui já ficou tipo um avatarzinho dela, né? Aqui. Deixa eu colocar o em branco para ficar maior, para vocês verem, ó. Aí ele. Cadê? Poderia ser um avatar, né, da Penha. Querem Olho experimentar? aberto e fechado. Às vezes dá uns errinhos, aí você pede para gerar de novo, né? Que às vezes tem esses errinhos. Ver os dois olhos abertos ou os dois fechados. Mas é super recurso, né? Quando que a gente imaginar? Alguma pergunta, ideia de uso? Vocês querem comentar? Querem experimentar?
Hã? Essa é a versão Eu, profissional, né? É a versão Pro, né? A versão paga. eu acho que é muito interessante, né? Para quem se dedica, né, a esse universo, essas ferramentas É. trazem um grau de produtividade e de diversidade que faz com que a sua criatividade também desenvolva, né? Porque quando você começa a pedir, né, e a vir sugestões diferentes, em formatos diferentes, numa outra oportunidade que você tenha que imaginar ou criar, você já tem aquelas possibilidades de criação, né? E isso desenvolve muito a mente. Eu acho assim, fico fascinada. É Não fascinante. tenho, não é fascinante? Fico É. muito empolgada com o processo, né? Vejo que é um caminho também muito bonito de aprendizagem e de possibilidades, né? Que é o conhecimento desse com a internet. E, e assim, agora é interessante que é muito importante a gente entender os dons e o trabalho de cada um. Por quê? Eu me vejo assim, se eu pegar o meu tempo para fazer essas coisas, eu não tenho como atender, não teria o tempo necessário para isso. E, na verdade, quando a gente se junta, né, faz parceria com novas possibilidades, com novos dons, porque cada um de nós tem um determinado dom, né, e se coloca a serviço com essa totalidade de ser, de vontade, de fazer bem feito. Então, quando a gente se coloca em parceria com o outro, que o outro também pode completar o seu fazer com o dom que ele tem, aí realmente a gente consegue voar. É isso que eu fico realmente encantada, né, gente? Porque nada é bom sozinho, tudo é bom em comunidade. Quando a gente está em comunidade, quando a gente está em parceria, quando a gente está em troca, tudo cresce. É como bolo. Se a farinha tivesse sozinha, não viraria bolo, né? Se fosse somente o fermento e a farinha, também não viraria, porque não ficaria com o mesmo sabor. Hoje aqui, por exemplo, eu tenho certeza que cada um de nós, dentro do seu universo, está pegando o que de melhor tem para essa proposta. Eu, por exemplo, me encantando com cada uma dessas coisas, vendo, nossa, quanta coisa existe que eu não conheço. Quantas possibilidades existem que facilitam a nossa vida e a gente não tem esse tipo de ferramenta. Então, que bom, gente, que bom que a gente tem a parceria, que bom que a gente pode confiar no trabalho do outro para fazer o nosso próprio trabalho crescer. É assim que eu me vejo com a Marcele, tá certo? Mas é muito bom isso. E aí você vendo as possibilidades, você pode até pedir coisas, né, para a pessoa que trabalha para Eu acho, Céu, que a maneira de pedir também você tem que desenvolver muito. As minhas experiências de transformar texto em imagem, eu ficava às vezes, meu Deus, não é possível que eu não esteja transmitindo o que eu quero. Eu acho que você tem que saber exatamente como usar a ferramenta, né, da melhor maneira. A É, maneira como você faz a pergunta é que vai te dar o resultado. Não é tão simples assim. Eu é isso. tentei algumas coisas que saíram oposto do que eu queria. É isso. Isso aqui Imagina. Lívia, olha, aí saíram os ícones, né? Mas é uma palavra aqui que eu não sei o que que é. Então, eu tava aqui pensando, né, avaliando assim, né, a fala de todo mundo, pensando. Duas coisas importantes, né? Quando o nosso negócio realmente é muito a nossa cara, né? O branding, tudo, assim, a gente cria um modelo de negócio, mas aí a gente também tem que entender a cara do nosso nicho, a cara do nosso público, né? É. No caso da Ilma, eu acho que já é mais diferente do meu estágio, do estágio da Penha, né? A Guilma que já tem uma estrada maior e tal, e já conhece muito bem o público dela. Então, assim, quando ela está trabalhando um mercado que é mais empresarial, enfim, né? Pelo Uhum. que eu entendo, posso estar errada, Sim, Guilma. sim. Não, tá Tá? certo. Mas quando a gente está nesse estágio, né, que é o meu e da Penha ainda, de repente o da Ana, é muito importante a gente pagar por um processo desse de mentoria, de consultoria, Sim. com essa pegada que a Marcele está dando, e a gente organizar o nosso tempo, o nosso espaço, para poder se dedicar a isso. Porque senão a gente não entende realmente nem o nosso posicionamento. Eu estou falando assim, porque eu estou passando
isso e estou dando defeito, sabe? E eu estou passando por um estágio que está assim, em setembro eu estou lançando o aplicativo, tem agora o coletivo, e aí a pessoa que está me ajudando nisso falou, as imagens elas têm que conversar. Por mais que tenha algumas referências, elas não estão conversando. A tipografia, Marcelo falou da tipografia. A tipografia tem que ser a mesma. Diminui o volume agora, por favor. Desculpa, gente. Gostei da energia. E aí, gratidão, Marcele. E assim, cada dia para mim está mais claro de que assim, para o Conexão Circular já tem mais ou menos um caminho andado, mas eu vejo que principalmente para trabalhar nesse grupo, a gente vai ter que ter uma consultoria, um posicionamento e começar a trabalhar desde a raiz mesmo, fazer aquele engatinhado de organizar as pessoas, todo mundo fazer um brainstorm, todo mundo fazer tudo para poder conseguir chegar num ponto comum. Porque, por exemplo, já tem 3 semanas que o recurso entrou. A gente não está conseguindo conversar. Então, eu falei, gente, olha só, precisamos agora, já vou marcar o presencial para a gente já começar a trabalhar isso, porque senão a coisa vai acabar descambar. Se descambar, tudo bem, cada um vai com o seu para um lado e vida que segue. Mas o ideal é a gente tentar, né, formar um branding, formar a comunicação, que eu acho que é a partir daí que a gente vai conseguir deslanchar. É isso, gratidão, gente. E tá todo mundo na mesma página, né? Quando você trabalha com equipe, coletivo, parceria, aí que você nota a necessidade de estar todo mundo falando a mesma língua mesmo, né? E as pessoas, é muito tentador, porque o Canva, ele é muito democrático, foi criado por uma mulher, é uma ferramenta, né, de tecnologia acessível, embora as pessoas não usem, sei lá, 10% dela. Como eu falei, já fiz camiseta, dá para fazer eco bag, você pode fazer marcador de livros, já fiz também. Tem que fazer uma apresentação, que seu coletivo você está sem tempo, sem paciência. Você já pega ali, já pede para ele colocar, então você escolhe as imagens, enfim, melhora o teu texto. Então, esse estúdio mágico do Canva, ele veio para ficar. Agora, o nosso encontro do Meetup, né, que vai ser a roda de negócios, vai ser na terça-feira, 26, eu acho. Eu confirmo para vocês de agosto, tá no finalzinho. Ana e eu vamos provocar as pessoas para falar. A tecnologia, a inteligência artificial substitui o social media, o designer, a pessoa? Acho que é muito pelo que a Guilma falou. Se você não sabe o que você vai perguntar, o que você precisa mostrar, você não consegue utilizar. Eu já passei esse exercício em sala, no Sem Empreendedorismo, e as pessoas não conseguiam criar o avatar da sua marca, que é o que eu peço para vocês fazerem e mandar para a gente. Eu dei um que é gratuito, para quem não tem o Canva Pro, que é o Bing, né, do Hotmail, e tem esse que usa esse Dale, né, e tem dentro do Canva Pro. Então é você tentar pensar, se a minha marca ganhasse uma personalidade, como que ela seria, né? Que cara ela teria, como ela se veste, que elementos estariam perto dela. Isso ajuda, é um exercício intuitivo, né? Imagético, que te ajuda a passar para outra pessoa. Eu aprendi isso até com cabelo. Quando eu ia cortar o cabelo do Miguel no salão, eu levava os cortes que eu queria, assim, de várias pessoas, né? Várias crianças, que eu pegava no Pinterest e mostrava para a cabeleireira. Depois que eu comecei a fazer isso, nunca mais teve problema de, não era assim que eu queria, porque já aconteceu de eu querer cortar meu cabelo de um jeito e sair de lá com meu cabelo com corte asa delta, entendeu? Então, essa coisa da imagem, gente, é muito, muito poderosa. Por isso que as redes sociais são visuais. O Instagram, ele surgiu como uma rede de fotos, de fãs de foto, né? Eu até mostrei. E busquem ter ângulos diferentes para aguçarem as pessoas. Dá um pouco de preguiça, mas é tirar um momentinho do mês, né? Para a gente encerrar aqui, para vocês fazerem fotos únicas que tentem passar essa imagem que vocês querem do negócio de vocês, né? Então,
Então, a Jaque veio aqui, foi aniversário do Rodrigo, né? E ela estava por Portugal, passou aqui. A gente estava sentada em volta do fogo, que já é uma tradição aqui em casa, né? No verão dá para fazer fogueira, no inverno nem sempre, porque é muito, muito frio. Então, ela pegou uma taça, já tinha pouquíssimo vinho, né? E ela encaixou o fogo, né, dentro da taça. E nem tem filtro, não tem nada, mas é muito melhor você publicar uma foto dessa, trabalhada, que vai marcar as pessoas, né, do que você colocar, sei lá, uma foto que você não pensou direito, né, no ângulo. Então, tenham no banco de imagens de vocês próprio imagens que conversem com as pessoas e passem ali o tom. Então, às vezes, é assim, usar uma planta para tirar uma foto sua, você tá ali meio que com a folha na frente, né? Se é uma coisa de natureza. Se é de computador, dá para fazer umas perspectivas diferentes. Se você vai para reunião, dá para você fazer um videozinho, né, da paisagem e tentar humanizar a sua marca com essas coisas, sabe? Do que só fazer uma panfletagem ou só utilizar a rede, e aí eu falo de todas as mídias, só como algo que você quer ensinar, que você quer. Não, você não é a Wikipedia. Você precisa se relacionar, você precisa provocar, você precisa perguntar, citar, ter uma hashtag que as pessoas que vão se identificando usem, né? Aqui eu peço para usar o Juntos Vamos Mais Longe, Bíblia 10 School, marcar a Bíblia 10 para a gente repostar, né? E mostrar a carinha das pessoas que fazem parte. Então, se a gente for ver Starbucks, Leves, né? Eles personalizam. Essa coisa do Starbucks virou uma febre, né? Eles escrevem o nome da pessoa e chamam no balcão. Aquilo já virou uma marca. Então, às vezes, é algo simples, do tempo das nossas avós, mas que nos coloca ali num posicionamento como se a gente colocasse o cliente em primeiro lugar, né? É a personalização. E eu acho que as marcas que tentam falar sozinhas, eu sei, eu faço, eu vejo, elas vão ficando solitárias, né? Os posts da Maria da Penha que mais fazem sucesso são os posts dos testemunhos das outras pessoas, né? O dia que a gente conseguir ter isso em vídeo, vai ser assim incrível, que aí a pessoa dando a cara a tapa, falando, a gente pode fazer uma série documental, porque ela trabalha com uma terapia nova, Aura Master, as pessoas não sabem do que se trata, então ela precisa muito do testemunho, ela precisa muito do passar a palavra, e é lógico, né, quando a gente marca alguém, essa pessoa, se ela então publicar em collab, né, se ela aceitar o post lá que a gente convidou, né, isso é um recurso bem interessante, e ela publicar na rede dela, hoje saiu da Cristiane, né, pelo Bibliocalendar, terça é dia de depoimento, né, senão a gente nunca lembra de colocar, e a gente coloca também nos stories, né? E em geral, quando saem os depoimentos aqui da Penha, muita gente escreve embaixo. E a mídia que as pessoas mais comunicam com ela é o Facebook. Então a gente vai descobrindo ali, né, onde está o nosso público, qual a mídia que ele gosta, né? Então aqui, gente, foi uma introdução, tá? Se vocês tiverem dúvida, quiserem explorar, sugestões de uso, vocês podem também perguntar. Essas aulas ficam gravadas dentro da Academia Eureka, que é no Hotmart. Eu criei uma aula nova, um módulo novo, que é o módulo posicionamento. Então, fica fácil, né, vocês irem lá, enfim, podem baixar a aula, não precisa ver na internet, podem ver pelo celular, podem ver pelo computador, né? Então, esse aqui é como trocar a aula, né? A capa, mas ficou aqui embaixo o posicionamento de marca, né? Com a inteligência artificial, e aí tem as tags, e tem aqui o case da Magazine Luiza, o Unsplash para vocês exercitarem, fica tudo aqui. Eu faço um resumo, preencho o exercício em anexo, envie para mim, porque eu me coloco à disposição, né?
e o exercício aqui de branding. Agora vai entrar a aula 2, provavelmente amanhã, com esses exercícios. Então, a Academia Eureka é como se fosse o Netflix do marketing digital, né, do empreendedorismo digital, e vocês que são clientes e que já têm as pessoas que fazem o marketing, vocês podem ver pessoas que gostariam de aprender essas coisas e vocês podem ter um link de afiliado, afiliada, passar para essas pessoas, como ela é de assinatura mensal, enquanto essa pessoa estiver na academia, você vai ganhando uma comissão na sua conta do Hotmart, né? Aí depois você passa para o seu banco. Então é uma maneira também de irmos mais longe, porque o dinheiro que a gente ganha ali ajuda, sei lá, a pagar uma plataforma aqui, um Canva Pro ali, né? A consultoria. Então a ideia aqui é a gente também crescermos juntos, né? Dividir tudo isso, tá bom? Ana, você tá por aí? A Lívia acho que caiu. Ana deve estar lá com o Lucas Miguel. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que para vocês, né, há muito tempo é muito técnico, mas mesmo quem é meu cliente me ajuda, que sabe que eu preciso dessas informações. Então, por exemplo, no caso da Penha, eu vou pedir para ela preencher no tempo dela esses 2 documentos do Word que eu vou usar para aplicar no tom de voz da marca dela. E como você me deu aquela paleta de cores que é linda, eu sempre coloco ela para poder puxar os designs para o mesmo tom. E aí eu vou pedir para a Margarida, que é designer, ela tem outras ferramentas, para me dar os nomes, os números, os códigos dessas cores, para eu colocar direitinho lá no seu estudo de marca do Estúdio Mágico, né? Porque aí cria aquela linguagem, né? E eu usei uma fonte para ela que é Dream, fala do sonho, né? Dream, Outland, Sums. Então é sempre a mesma letra, eu sempre troco. Agora ela vai mandar para mim as fotos dela, porque quando ela aparece é assim, frisson, né? Quando eu coloco cortes dos vídeos dela e tal, as pessoas gostam muito de ouvir, né? A Maria da Penha tem muita, muita energia. Então a gente vai compreendendo o que esse público gosta, né? Agora, a minha ideia é que ela faça pelo menos uma live por mês, no ritmo dela, mesmo que seja de 20, 30 minutos, né? Com os fluxos de energia que a gente pode fazer junto com ela, para a gente começar a experimentar essa sensação, né? Eu estou fazendo com ela terapia e recomendo muito, porque eu voltei a dormir melhor, porque já estava entrando num burnout. De novo, como o meu trabalho é muito mental, muito criativo, eu passo muitas horas trabalhando, estudando, às vezes as coisas não correm bem, né? Então, eu vim para cá. Essa semana, hoje, aqui eu estou encerrando, vou tirar umas fériasinhas, ficar mais livre. E aí já tem tudo agendado, tem as coisas que eu vou passar para a Penha para ela também aprovar, para ficar mais livre, respirar, ver outras coisas. Porque se a gente fica só ali trabalhando, com certeza vem o estresse, né? E aí não é bom, a gente tem que se cuidar, né? E ver a vida, experimentar sabores, cores, né? Para a gente poder trazer tudo isso para nossa marca, né? É um pouco isso. Parabéns por estarem investindo aí. Ali, vamos tirar uma foto, estava fazendo os agradecimentos finais. Voltei, a ligação é um monte de coisa junto, mas voltei. E obrigada, porque eu sei que todas Pode vocês, ver, Lívia. né? Eu que Não... agradeço, eu que agradeço. E se o Canva está chamando atenção para isso, é porque a gente deve prestar atenção nisso na nossa marca, né? É isso. Tá bem? Marcelo, eu quero dizer também assim, Fotinho, vai eu ter já foto. teve. Não, vamos fazer. Vai ter agora, vai ter. Eu quero dizer assim, gente, é sempre um imenso prazer estar aqui. Poder olhar o outro lado com mais qualidade faz com que quando vocês nos solicitam alguma coisa, a gente sabe o que fazer, né? Porque muitas vezes, pela falta da qualidade do conhecimento que vocês estão falando, qualidade não, mas amplitude do conhecimento que vocês estão falando, a gente não consegue nem passar o que é necessário para facilitar o processo. Então, aulas como essa sempre realmente assim é um ponto de grandes possibilidades para a gente fazer trabalhos cada vez mais maravilhosos juntos, né?
porque é a cooperação que faz o crescimento. Eu vejo sempre isso. Olha, eu fico muito, muito agradecida por estar aqui. Amo conhecer pessoas novas e amo trabalhar com pessoas. É isso que me encanta, é isso que faz o meu coração vibrar. Então, um beijo assim muito grande no coração de cada um de vocês. E mais uma vez, muito obrigada, Marcele, por eu estar podendo presenciar esses momentos, tá? É de grande valia para mim, pode ter certeza disso. Esse é um dos objetivos, porque quando eu abri a Bíblia 10, eu falei, gente, eu preciso educar as pessoas, porque é tudo muito novo. E aí eu fico pedindo coisas, eu fico querendo aplicar uma ferramenta no negócio do meu cliente, ele fica, para que isso, sabe? Eu só quero um post lá. A Guilma, né, sempre apoiou, a gente fazia almoço com ideias, fazia no Hangout. E é isso, quando a gente conhece, fica fácil até para delegar, fica fácil para responder quando o profissional nos pede para a gente avançar, levar nosso marketing para outro nível. E obrigada pelo interesse e atenção e a presença de vocês, tá bom? Obrigada a você, Marcele. Vamos fazer uma foto, então? Xiii, vai soltar o cabelo, Lívia, jogar pro lado. É ela que me ensinou. Tá descabelado, joga o cabelo pro lado, já fica. A Lívia é sereia de cabelão de Taipo. Agora ela tá nesse modo, cabelinho curto. Ah, é, tem as reações aqui, né? Vamos botar a reação. Tô deixando crescer de novo. Eu adoro. X. Muito obrigada. E até a próxima. Até a Juntos, juntos. próxima. Beijo, beijo. Beijo.